Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus, meus queridos, por mais essa oportunidade de meditarmos a palavra de Deus. Deus, Ele tem falado ao meu coração, tem me dado um tema que eu gostaria de compartilhar com você. Tenho dito que geralmente é quando estamos orando, é quando estamos falando da nossa vida cotidiana, conversando com Deus, que Deus ele nos dá algo, que Deus ele ministra algo no nosso coração através do seu Espírito. E não tem sido diferente. Eu estava orando pela manhã e colocando diante de Deus a minha vida, os acontecimentos futuros, não é verdade? Às vezes tem fase da nossa vida que ela está mais turbulenta, que a gente tem mais coisas para pensar, para organizar, e tem sido uma fase de mudanças, de muitas coisas acontecendo. E orando assim para o futuro, para as coisas, para o Senhor abençoar, para o Senhor abrir porta, para o Senhor agir, para o Senhor operar, enfim. Veio algo no meu coração que o Espírito Santo falava. Porque somos tão preocupados com a nossa vida terrena, momentânea e passageira, e damos tão pouco crédito para a nossa vida eterna. Não gostaria de me ater, queridos, a céu e inferno, mas a vida eterna mesmo. Porque a vida que nós vivemos, ela é uma vida passageira, ela vai passar. E é algo muito relevante que a gente precisa pensar, que ela pode passar de uma hora para outra. A gente tem o hábito de pensar que vamos morrer quando ficarmos velhos, mas estamos muito enganados, porque podemos ser levados deste lugar, da terra, deste mundo a qualquer momento. E aí entra a vida eterna, ou a morte eterna, ou céu ou inferno, seja lá como você for colocar e pensar neste momento. Mas a verdade é que nós não pensamos muito na vida eterna. Essa vida que está tão perto de nós. Essa vida que vai chegar daqui a pouco para algumas pessoas. Vai acontecer para algumas pessoas daqui a pouco. Está acontecendo agora. Vai acontecer amanhã. E as mesmas pessoas preocupadas com daqui a um mês, com daqui a um ano, com daqui a tanto tempo, e relaxadas e despreocupadas em relação à vida eterna. Meus queridos, nós não podemos negar de forma alguma este acontecimento, este tema, porque é algo muito sério e relevante. Muito sério. Nós vamos olhar na palavra de Deus alguns textos e você vai ver, nós vamos ver que não pode passar despercebido, não pode ficar de lado, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa analisar isso, porque a gente vive envolvido neste mundo, né, com o nosso corre-corre do dia a dia, com o nosso trabalho, com o que eu vou comer, com o que eu vou comprar, com tantas coisas que a gente precisa fazer, com a nossa família, com a nossa casa e trabalho, que esquecemos que nós somos passageiros, que estamos aqui de passagem, que a qualquer momento iremos ser tirados daqui para uma próxima vida. Então, hoje é dia de pensarmos nisso. Então é algo tão sério que nós precisamos refletir, que nós precisamos ter mais cuidado. E é mais sério, querido, que qualquer decisão, qualquer pensamento ou preocupação que viemos a ter neste mundo. Você já parou para pensar nisso? Que a questão da vida eterna é mais séria que uma casa que você vai estar pensando em comprar, que é mais séria que um carro que você está pensando em comprar, um trabalho que você está pensando em ingressar, que é mais séria do que a sua família, que é mais séria do que a sua casa, que é mais séria do que a vida que você tem enquanto você está neste mundo. Porque, querido, da vida eterna, cada um vai ter que prestar contas. Eu não vou poder prestar contas da vida eterna da minha esposa, da vida eterna do meu filho.
É algo que eu preciso olhar para dentro de mim e estar preparado, estar pronto. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que isso vai acontecer. Então, é algo que a gente precisa pensar mais, principalmente nesses últimos dias, de tanta violência, de tantos acontecimentos. A gente não sabe que hora podemos partir ou não deste mundo. E a gente precisa estar com esta passagem garantida, porque ou vamos para um lugar ou vamos para o outro. E aí, como estamos em relação a isso? Então, por que não se fala? O que nos atrapalha de pensarmos mais nesta próxima vida? As pessoas estão preocupadas em como vão viver aqui, na abundância que teremos aqui nesta terra, neste mundo, em tudo que podemos viver, ou comer, ou estar da melhor maneira possível, vivendo neste lugar que estamos. Mas e no próximo? Será que a gente não pode fazer nada para garantirmos a vida eterna? Será que não existe nada que a gente pode fazer? Será que não existe nenhum cuidado que a gente precisa tomar, queridos, em relação à nossa vida eterna, para a gente estar tão relaxado em relação a esse assunto tão sério? Então, diante da palavra de Deus, nós vamos ver se a gente pode estar tão acomodado assim em relação a isso. Porque se a gente olhar de uma forma geral para os acontecimentos, para o mundo que a gente vive, parece que não vai existir vida após a morte. Não é essa a impressão que nós temos? É que se morrermos aqui, acabou. Depois não vai ter mais nada. Então deixa eu aproveitar tudo que eu tenho aqui. E eu falo, queridos, de pessoas que já conhecem a Deus. Pessoas que já se decidiram por Jesus. Não sabem mais orar por mais nada a não ser pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua vida. A gente está tão envolvido com as coisas daqui, com os problemas daqui, que esquecemos a nossa morada, que esquecemos daquilo que Jesus ele tem preparado para nós quando partirmos daqui. E às vezes, quando as coisas não saem bem, não funcionam como a gente quer enquanto estamos aqui, nos entristecemos, nos magoamos, nos revoltamos até mesmo com Deus. Esquecendo que, se a gente for entrar nesse tema, nesse assunto vai ser um outro assunto, não queria me ater a isso. A gente se esquece que esse mundo é de aflição, né? Que nos espera é uma vida eterna depois de paz, alegria, gozo na nossa alma. Não que a gente aqui não vai sentir felicidade, não. Ter paz, muito pelo contrário, nós temos essa paz que excede a todo entendimento. Mas as pessoas não desfrutam dela, às vezes porque estão presas aos prazeres deste mundo. A sua paz, a sua alegria, ela está direcionada no que o mundo pode oferecer, nos prazeres mundanos, ou nos prazeres do mundo, ou nos prazeres da carne, naquilo que satisfaz a sua carne. Então, queridos, e quando se fala de Deus, e quando se fala de céu, e quando se fala de reino, é algo espiritual e não carnal, e não físico. Então nós precisamos pensar sobre isso. João 3, do 5 a 8, existe uma passagem na Bíblia que faz muita menção sobre isso, sobre esta vida, sobre o céu. E eu queria ler, eu preciso ler, para que possamos entender. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 5 ao 8. Deixa eu abrir aqui. João 3, do 5 ao 8. Eu queria começar aqui do início, para que possamos entender o contexto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Queridos, nesse texto aqui, a gente já vê uma condição para a vida eterna, ou para ser salvo,
como que eu vou te dizer, que reforça aquela questão de que se nós quisermos ser salvos, se nós quisermos andar com Deus, nós precisamos ir até Ele. Eu não lembro de nenhuma passagem da Bíblia que Jesus ele vai até alguém. Geralmente são as pessoas que vão até Ele. A mulher do fluxo de sangue foi até Ele, o cego gritou, foi até Ele. Mas quem? Muitas pessoas, né, que não me vem à memória aqui. Mas aqui diz que este de noite foi ter com Jesus. Então a gente não pode deixar de lado aqui que Nicodemos, este principais dos judeus aqui, ele foi ter com Jesus. Se nós queremos Deus, se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos ir até Ele. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós, como diz a palavra do Senhor. Então, existe algo que a gente precisa fazer, se aproximar de Deus. Até mesmo a palavra do Senhor diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha isso, creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos continuar? A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse texto, esse versículo, não queria que ele fugisse aqui. Repare, queridos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está dizendo como que é a pessoa que é nascida do Espírito. Ela faz a vontade de Deus, ela não conduz a sua vida. A sua vida não é organizada nos seus parâmetros, na sua vontade, no seu querer, naquilo que ela quer, naquilo que ela deseja. Não é organizada conforme a sua vontade, mas sim conforme a vontade de Deus, porque ela é nascida do Espírito. Assim como o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido de Deus. Ele não tem uma organização na sua vida. E quem sabe a questão da vida eterna, da salvação da nossa alma, não está ligada nisso. A gente quer organizar a nossa vida terrena, a gente quer organizar a nossa vida física, aquilo que nós vivemos aqui na terra. Ficamos envolvidos tanto que esquecemos de andar no Espírito, que esquecemos de dar vazão, de dar lugar ao Espírito. Só damos lugar à carne, porque ele mesmo disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E como que nós vamos ser levados e conduzidos por Deus ou pelo Espírito se nós não estamos no Espírito, se nós não estamos vivendo no Espírito, se estamos somente vivendo na carne, nós não entendemos as coisas espirituais. Então pensem comigo, meus queridos. Então essa organização que a gente faz questão de ter na nossa vida, que eu preciso ainda comprar a melhor casa, a melhor roupa, envolvidos com as coisinhas pequenas daqui, que a minha faculdade ainda eu preciso, que aquilo ainda preciso, e a gente mergulha, a gente se envolve, eu, você, todo mundo. E Deus ele vai ficando sempre, e a nossa vida, e a nossa próxima vida, que é a vida eterna, ficando sempre de lado. E vamos nos afastando sempre de Deus, nos afastando sempre se envolvendo com as coisas carnais, não queria usar essa palavra, física, materiais, pronto.
se envolvendo com as coisas materiais e esquecemos as coisas espirituais que envolvem vida eterna. Aí quando nós vamos orar, como eu citei aqui, quando eu fui orar a Deus, colocar diante do Senhor a minha vida, aquilo que eu preciso fazer, tudo, a minha oração é somente essa: Senhor, abençoa minha filha que está lá, não sei aonde, o meu filho que precisa fazer isso, meu genro que precisa daquilo, e eu também que preciso, e a minha esposa que necessita, e o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Não que a gente não tenha que orar, não que a gente não tenha que fazer isso, mas a nossa vida só fica nisso. A gente só ora por isso, a gente só coloca isso, só entrega isso. A gente não cuida da nossa vida espiritual, a gente não cuida, não se preocupa com a nossa vida eterna. Às vezes nós somos estranhos para com Deus. Não deixamos ser conhecidos por Deus. Quanto tempo às vezes você não tem aquele momento que você só fala com Deus de você, quem você é? Que eu preciso, Senhor, disso na minha vida espiritual. Ser transformado aqui, ser lapidado ali. Eu sou assim, eu tenho dificuldade nisso, peco muito nisso, naquilo outro. A nossa vida é só uma vida de pedinte. Nós só pedimos, agradecer então está longe. Então nós não nos tornamos conhecidos de Deus. Nós somos pessoas que vivemos pedindo favor a Deus somente. Deus, ele nos conhece somente pelas nossas necessidades, por aquilo que nós precisamos na nossa vida. Mas nós não temos um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento íntimo, no Espírito, sabe? Aquele contato íntimo com o Espírito Santo, com Deus. Quando falamos com Deus, podemos falar com o Espírito Santo, que a Bíblia fala que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quantas orações que nós fazemos, que às vezes o Espírito Santo nem está ali compartilhando conosco da oração. Não que ele não esteja presente, ele está, mas ele não faz parte, ele não fala conosco. Então, meus queridos, é necessário que isso aconteça. É necessário que nós venhamos nascer do Espírito e venhamos estar mais preocupados com a nossa vida espiritual do que com a nossa vida terrena. Porque essa organização, essa vontade de termos tudo no lugar em relação à nossa vida material, ela muitas das vezes ela nos afasta de Deus. Aí talvez você diga do outro lado, mas é tudo para a glória de Deus. E ouso dizer para você que nem tudo Deus aprova. Eu tenho certeza que tem muitas coisas que Deus ele lá de cima diz: para que isso? Para que você está perdendo tempo com isso? Isso não vai acontecer na sua vida. Por que você está preocupado com isso, se isso não vai acontecer? Por que você está construindo esta casa se você não vai morar nela? Por que você está planejando essa viagem, pagando essa viagem, se não vai dar tempo de você fazer, se eu não vou permitir que você faça? Muitas coisas vão acontecer. Então, queridos, colocamos tudo assim: é para a glória de Deus. Ou que Deus ele quer o melhor. Que Deus ele merece o melhor. E às vezes somos enganados, enganamos a nós mesmos com essas desculpas, com essas afirmações, com essas ilusões, queridos. Mas o que Deus ele realmente quer, a gente sabe. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem a prova disso, que é o nosso coração nele, que é a nossa vida nele. O desejo de Deus é que, vou usar esse exemplo, não se incomode. O desejo de Deus é que, se estivermos morando numa mansão,
temos tudo do bom e do melhor, estarmos longe dele, o desejo dele é que moremos numa cabana e o nosso coração esteja nele. Você sabe que isso é uma verdade. Eu sei que isso é uma verdade. Então a questão aqui é o quão os acontecimentos da nossa vida têm nos afastado da presença de Deus. Têm nos privado de vivermos a vida no Espírito, de andarmos no Espírito, levados nas asas do Espírito. Quantas coisas Deus ele pede para nós que a gente não entrega, que a gente retém, que a gente não dá. Quantas coisas. Então, queridos, hoje é dia de nós pensarmos. Isso se trata de vida eterna. Como assim que se trata de vida eterna? Isso é o quanto somos conhecidos por Deus. Essa é a vida que nós vivemos. Nós que já conhecemos ao Senhor. Essa é a vida que nós vivemos. Mas que precisamos atentar. Que se nós vivemos no Espírito, a prova daqueles que vivem no Espírito é que ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Você gosta dessa vida? Eu te pergunto. Você quer saber para onde você vai? Você quer saber de onde você vem? Você quer. Você acha fácil? Como Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você teria essa coragem? Eu teria, será? Ele nem sabia para onde ia. Então, queridos, a palavra de Deus está aqui, cortando a mim e cortando a você do outro lado. Cabe a nós ouvirmos a palavra do Senhor. No versículo 16, eu não posso deixar esse versículo de lado, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, todo o que nele crer. Quando a gente fala de crer, a gente fala de fé. Quando a gente pensa em fé, vai lá para a fé, a Bíblia fala que a fé sem as obras, ela é morta. Nós precisamos de dar para Deus esta prova da nossa fé. E a prova são as nossas atitudes. É o nosso comportamento diante de Deus, daquilo que... Ou seja, a nossa vida vai dizer se nós cremos em Deus, de fato e de verdade, ou não. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer, não é julgado. E o que não crer, já está julgado. Olha que coisa séria. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Qual o julgamento? É este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso aqui me faz pensar no seguinte, querido. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Fala para mim o quão longe esta palavra aqui está de se cumprir na nossa vida ou não. Se a gente perguntar assim, quantas vezes a gente pensa em Deus por dia? Quantas vezes a gente fala com Deus durante o dia? A gente se relaciona com Deus durante o dia? Ou será que nós achamos que o Evangelho é só isso? É o antídoto que a gente toma e pronto. Ou toma, vamos colocar assim, uma vez por semana e está tudo certo, eu estou salvo para sempre. Nós precisamos pensar. Ou será que a salvação, a vida eterna, ela está condicionada a um viver, a uma vida continuada, a uma vivência, a uma intimidade, a um contato diariamente, sempre com Deus? Pensem comigo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se a gente trocar aqui, colocar, em vez de treva, colocar coisas,
facilmente a gente vai viver essa palavra. Jesus, ele tem muitas coisas para nos entregar, para nos ensinar. Tem muitas coisas que nós precisamos ser transformados, lapidados. De glória em glória, a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quão difícil vai ser se a gente não se relacionar com Deus diariamente e sempre conhecer a Deus. Não vamos conhecer a Deus somente uma vez por semana na igreja, ou uma vez e outra, socorro, me ajuda, Deus. Dificilmente nós vamos conhecer a Deus assim. Então a impressão que se dá é que a gente ama mais as coisas do mundo. Então Jesus veio e se apresenta: eu sou a luz do mundo, eu estou aqui. Eu tenho uma vida de abundância para você. Eu tenho uma vida eterna para você. Uma vida de luz, uma vida de paz, uma vida de gozo na sua alma. Eu estou aqui, eu te ofereço isso, é a vida eterna. Vem, creia em mim, aceite o meu sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício do meu Filho Jesus. Obedeça a minha palavra, siga os meus mandamentos, siga a minha vontade, ouça a minha vontade, viva. Eu tenho essa vida para você. Mas ao invés disso, a gente vivendo neste mundo, a gente vive uma vida na carne, vivendo na carne, sempre na carne, aqui esquecendo, focando nas coisas materiais, no viver terreno, envolvido com as coisas deste mundo, e esquecemos de Deus, e esquecemos da vida eterna, e esquecemos essa comunhão, e esquecemos essa luz. Essa luz, ela é só algo que a gente se pega quando a gente precisa, quando a gente está precisando, quando a gente está passando um momento difícil. Ou essa luz é algo que a gente crê, que acredita, mas está lá longe, a gente está aqui embaixo. É Deus e pronto. Deus me ajuda. Não é assim que funciona, querido. Quando a gente olha para a palavra de Deus, não é assim que funciona. A gente vai ler mais textos e você vai ver que não é assim. Então o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As nossas obras são más. Longe de Deus, as nossas obras são más. Não adianta, você pode dizer que é bonzinho: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu amo o próximo. Mesmo, querido, fazendo tudo isso, cumprindo tudo isso, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a gente não é bom. A gente pode ter essa certeza, essa convicção diante daquele jovem rico, que ele chegou para Jesus e perguntou: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E foi até essa pergunta bem relevante para isso que a gente está vendo aqui. O que eu faço para herdar a vida eterna? E ele falou que seguia os mandamentos, que honrava pai e mãe. Faço isso desde a minha mocidade. Tudo isso eu faço. Ele era uma pessoa boa. Jesus vira para ele e fala: só te falta uma coisa. E eu te faço essa pergunta. Você acha que não te falta nada? Eu me faço essa pergunta. Não me falta nada? Será? Sempre vai nos faltar algo, querido. E a gente precisa estar em comunhão com Deus, perguntando a Jesus e ao Espírito Santo: o que eu farei para herdar? Jesus, ele vai: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, reparte para os pobres e siga-me. E logo após, resumindo a história, esse jovem, ele saiu triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele preferiu as riquezas do que a vida eterna. Naquele momento ali, as riquezas pesaram mais na vida dele. Aí mais tarde Jesus, ele fala que quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos falam que isso é impossível, mestre, algo assim. Jesus, ele fala: o que é impossível para os impossíveis para os homens é possível para Deus. Então reparem, meus queridos, que para nós vai ser sempre impossível. Para nós vai ser sempre difícil. A gente sempre vai encontrar dificuldade, mas para Deus é possível. A única pessoa capaz de nos salvar, de nos dar a vida eterna, é Deus.
através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Não tem outra saída. E para alcançarmos isso, para não errarmos, não perdermos essa vida, nós precisamos andar lado a lado com o Senhor. Para quê? Para sabermos onde estamos errando, onde precisamos acertar, o que precisamos fazer. Porque tem algo também que a palavra do Senhor fala, que sem a santificação ninguém verá Deus. E a questão da santificação é isso. É essa intimidade com Deus. É a leitura da palavra. É essa comunhão com o Espírito Santo. É se santificar. Ou seja, é você matar a sua carne todos os dias, fazê-la morrer cada vez mais e se tornar mais santo, mais parecido com Deus, mais separado do mundo, mais esquisito, mais quadrado, se é que você me entende, mais o quê? Mais brega, mais cafona, mais o quê? Antiquado, eu não sei, mais diferente. Se o mundo dita algumas regras, você vai na contramão do mundo. E o que se vê muitas das vezes hoje em dia é justamente o contrário. São as pessoas querendo se adequar ao mundo, tentando arrumar um jeitinho para que a Bíblia fique um pouco parecida com o mundo e fique mais fácil, fique mais leve. Ah, queridos, é triste, é triste. Enquanto o Evangelho de Jesus continua sendo o Evangelho de cruz, o Evangelho de negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Então, é algo muito sério que a gente precisa pensar. Então é a regeneração, né? É nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Essa foi a resposta aqui para Jesus, para Nicodemos, em relação à vida eterna. Eu queria ler outro texto, para não tomar muito tempo. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Esse texto também é tremendo. Diz assim, 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha que palavra séria, queridos. Que palavra séria. A gente vê aqui, esse texto é um retrato daquelas pessoas que estão sempre na igreja, fazendo a obra de Deus, estão evangelizando, pregando, expulsando demônios, olha isso, operando sinais. Mas naquele dia, naquele grande dia, elas serão colocadas de lado, elas não entrarão. Vós que praticais a iniquidade. Então, por que essas pessoas que você olha assim e fala assim, nossa, aquele irmão realmente é um servo de Deus. Nossa, aquela pessoa ali realmente é uma serva de Deus, ela é, nossa, aquela ali, o céu está aberto para ela. A hora que ela chegar lá, vai precisar nem pedir licença ao anjo, já vai entrar. Por quê? É a grande pergunta. É a grande pergunta.
E diz aqui: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Não podemos ser, isso eu escrevi aqui, queridos, não podemos ser estranhos, prestadores de serviço. Devemos ser íntimos de Deus. A impressão que se dá aqui é que essas pessoas eram somente prestadoras de serviço. Faziam serviços para Deus, prestavam serviço para o reino de Deus, mas eram estranhos. Elas queriam somente o fazer a obra, o acontecer. Posso dizer que algumas queriam ser vistas, queriam ser notadas, queriam ser aplaudidas por aquilo que estavam fazendo. Sim, existem pessoas assim. Hoje em dia podemos dizer que queriam a fama, queriam a riqueza, que as pessoas ficam ricas hoje em dia fazendo assim, pregando a palavra, com as mídias sociais, enfim. Eu te pergunto, é ou não é necessário a gente pensar sobre a vida eterna? Eu queria me atentar a esta frase: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nós precisamos, queridos, tomar cuidado com essa questão, porque é muito normal e natural acontecer nós orarmos a Deus, lermos a Bíblia, fazermos a obra de Deus, irmos à igreja, sermos conhecidos de todo mundo, mas não sermos conhecidos de Deus. Deus mesmo não sabe quem nós somos, de fato e de verdade. Que a gente não abriu o coração para Ele tratar, esquadrinhar, fazer conforme a vontade dEle. Quando somos confrontados, nós não aceitamos, não gostamos. Quando somos repreendidos, nós sentimos repulsa, não gostamos do conserto que a palavra, do aperto que a palavra de Deus ela nos dá. Então, não é estranho, não há de se estranhar isso acontecer. Por isso a necessidade de nós sermos conhecidos de Deus nos conhecer de fato e de verdade, para que naquele grande dia, quando você chegar diante do Pai, Ele olhar para você e você olhar para Ele, vocês não se estranhem, vocês não se comportem como pessoas que não se conhecem. Já pensou você chegar diante daquele grande dia? Ô Senhor, ô Deus, muito prazer, meu nome é Moisés, tudo bem? Pô, foi tão bom trabalhar para o Senhor lá na terra, foi maravilhoso, quantas coisas eu fiz. Esses não serão bem-vindos, queridos. Esses serão: apartai-vos de mim, não vos conheci, nunca vos conheci. Serão bem-vindos aqueles que fitarem os olhos no Senhor e já saberem quem Ele é, já sentirem aquela intimidade, aquela liberdade, aquele afago, aquele carinho, aquele gozo na sua alma, não a estranheza. Eu te faço uma pergunta. Queria que você imaginasse agora como é a sua reação, como será a sua reação. Isso vai responder muitas perguntas na sua vida, muitas perguntas diante de Deus. Como será a sua reação quando você vê Jesus pela primeira vez? Como vai ser? Conforme a sua imaginação, conforme você imaginar, você vai descobrir o quão você precisa melhorar, o quanto você precisa acertar, o quão mais perto você precisa estar diante de Deus para alcançar a vida eterna. Muitas pessoas, queridos, são perguntadas numa conversa, não que seja algo da nossa conta, mas
Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai para o céu? A resposta é: não tenho certeza. E essa não tenho certeza, às vezes não é porque eu erro muito, porque eu sou pecador, pelo seu reconhecimento, não. É porque ela não quer mudar, ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer nascer de novo, ela não quer nascer da água, não quer nascer do Espírito. Aí ela sabe que aquele lugar, aquele reino não pertence a ela. É diferente daquela pessoa que é perguntada e ela diz que tem certeza sim, porque ela conhece a Deus, ela sabe quem Deus é, o Espírito Santo está com ela, todos os dias ele convence essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo, todos os dias ela está se arrependendo, todos os dias ela está progredindo, ela está amadurecendo na vida espiritual. Queridos, esse é o caminho para a vida eterna. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Este é o caminho, né? Claro, o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Mas Jesus ele diz que só vai alcançar aquele que fizer a vontade do meu Pai. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai está na palavra dele, está na palavra de Deus. A partir do momento que a gente foge da palavra de Deus, estamos fora da vontade do Pai. Estamos fora da vontade de Deus. E estamos destinados à ruína, à perdição eterna, ao invés da vida eterna. Então a gente precisa pensar. A gente precisa pensar. Então, se a gente for pegar aqui um apanhado de tudo que a gente viu até agora, então o que eu preciso fazer? A condição para entrarmos na vida eterna é sermos conhecidos de Deus. É sermos íntimos de Deus. É Deus saber quem nós somos de fato e de verdade. Não que Ele não saiba, claro que Ele sabe. Mas que o nosso coração ele esteja diante dEle. Aqui está, Pai, o meu coração, a minha alma, tudo que sou, tudo que tenho, os meus sentimentos, as minhas emoções, minha razão, deixo de lado, entrego aqui. Quero andar agora como vento. Quero estar guiado pelo Espírito. Ele não sabe para onde vem, para onde vai. A minha vida ela vai ser desorganizada. Vai ser tirado tudo do lugar. Mas eu quero a tua vontade, o teu querer para a minha vida. É melhor a minha vida ser desorganizada aqui, ao meu ver. E ser organizada, encontrarmos o caminho do céu, da vida eterna, do que totalmente certinho ao meu ver aqui. Não ter lugar no paraíso, onde o Senhor tem preparado para nós. Então a condição é sermos conhecidos de Deus. É Deus saber quem nós somos. Eu te faço uma pergunta: você deixa alguém estranho entrar na sua casa? É aconselhado? Alguém que você não conhece? Até mesmo prestador de serviço. Hoje em dia não é tão difícil. Você não sabe quem é. Está difícil até pessoas que a gente conhece entrar na nossa casa. Quanto mais o Senhor, amados. Como que Deus ele vai permitir que estranhos, Ele sendo um Deus santo, puro, meu Deus, luz, como que Ele vai permitir que estranhos entrem na sua presença, que estranhos contemplem a sua glória? Jamais. Ele precisa saber quem nós somos de fato e de verdade. E sabendo quem nós somos de fato e de verdade, através do seu Espírito, Ele vai começar a trabalhar em nós, a ministrar no nosso coração. Ó, muda aqui, conserta aquela área ali, faça assim, deixa esse pecado, deixa aquele outro. Deixe isso, deixe aquilo, que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado não pode existir em nós. Ele tem que morrer. Tem que morrer. Nós precisamos andar em Espírito, para não cumprirmos as concupiscências da carne. Amém, meus queridos? Eu creio que seja essa a reflexão para este dia, que o Senhor possa falar mais e mais e mais no nosso coração. Vamos orar. Te louvamos, Pai.
pelas suas misericórdias, porque são elas a causa de não sermos consumidos. Essa é a grande verdade. Não tenho palavras para te agradecer, Pai, por me alertar de tantas coisas. A partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e começamos a falar com o Senhor, o Senhor começa a apontar através do seu Espírito os nossos erros, as nossas fraquezas, de dificuldade, as áreas que precisamos melhorar. E se queremos o céu, e se queremos uma vida com o Senhor, nós damos o braço a torcer e fazemos e queremos fazer a sua vontade. Essa tem sido a dificuldade, Pai, de muitas pessoas que estão nos ouvindo, que te servem até mesmo, de serem íntimos do Senhor, de se dobrarem à sua vontade, se dobrarem ao teu querer. Pai, é impossível, Pai, termos intimidade, termos relacionamento, termos um crescimento, amadurecimento com o Senhor, se a gente não se dobrar, se a gente não renunciar a nós mesmos, se a gente não negar as nossas vontades, nosso querer, se não negarmos o pecado. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, a mesma obra que o Senhor faz na minha vida, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor pode fazer na vida das pessoas que estão me ouvindo neste momento. Se uma, duas, eu não sei quantas pessoas irão ouvir, Pai, esta mensagem até o final, porque, como falamos, estão tão envolvidas com coisas desta vida que não dá tempo. São mensagens de 30 segundos, ó Deus, que tem maiores visualizações. Essa é a grande verdade. Mas o Senhor estará escolhendo pessoas para estarem ouvindo até o final. E que essas sejam transformadas, e que essas sejam impactadas, sejam recompensadas pelo Teu Espírito neste momento. Espírito Santo, a obra que Tu fazes em mim, que Tu possas fazer nesta pessoa agora, neste momento, que parou para ouvir essa ministração e esta oração. Convença ela do pecado, da justiça e do juízo e de tudo aquilo que ela precisa melhorar. Que ela possa ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Para que ela seja uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. E tudo que ela faz venha prosperar, não neste reino, Pai, mas no reino do Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu estás aqui, então faça isso. Faça uma obra esplêndida, espetacular na vida dessa pessoa, para que todos saibam que o Senhor habita neste corpo, nesta vida, e que esses frutos glorifiquem, ó Deus, a Ti todos os dias, através de uma vida de santidade, de santificação em Sua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu me incluo também nessa oração. Nos aperfeiçoa na Sua palavra, no Seu amor, na Sua vontade. Nos rendemos a Ti, Senhor. Molda-nos, leva-nos às asas do Teu Espírito, leva-nos para onde Tu desejas, ó Pai. Estamos ao Teu dispor, nós somos Teus, pertencemos ao Senhor, pertencemos ao céu. Queremos a Sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus Ele possa continuar abençoando as nossas vidas. Amém? Medite mais nessa palavra, que ela possa continuar falando ao seu coração. Amém? Deus te abençoe. Até uma próxima, se assim Deus permitir.